O capítulo 10 é uma introdução ao último bloco profético de Daniel. Este bloco profético que começa no capítulo 10, vai até o final do livro, capítulo 12. A pergunta feita em Daniel, capítulo 8, verso 13, é uma pergunta dupla. Eu quero que vocês leiam esta pergunta que foi feita no capítulo 8, no verso 13. Porque o capítulo 10, 11 e 12 tem a ver com a pergunta que foi feita no capítulo 8, verso 13. Vamos ler então. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Esta é uma profecia que fala de que o santuário de Deus seria pisado, lançado por terra, e o exército de Deus também seria perseguido. Até quando vai durar isso? Esta foi a pergunta. A resposta é uma resposta dupla, porque a pergunta é dupla. Em Daniel capítulo 8, verso 14, vem a resposta para a primeira pergunta. Até quando vai durar a visão do santuário sendo pisado, lançado por terra? A resposta veio no verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mostrando que no final das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, exatamente no ano 1844, o santuário seria restaurado. Mas a outra pergunta é sobre a restauração do exército de Deus. E o exército de Deus é o povo de Deus. Quando o povo de Deus seria restaurado? Então o capítulo 11 e o capítulo 12, que é a última visão profética de Daniel, foi dada para mostrar o tempo em que o povo de Deus será restaurado. Primeiro o santuário seria restaurado, 1844. E então o povo de Deus seria restaurado pela manifestação de Miguel, descendo do céu, para libertar o seu povo, todo aquele que se acha inscrito no livro da vida. Portanto, queridos, a profecia de Daniel capítulo 10 é uma introdução à visão do capítulo 11, que é a maior visão que Daniel teve. É a visão do capítulo 11. Na palavra de Deus afasta-se a cortina, e nós contemplamos ao fundo e em cima, e em toda marcha e contramarcha dos interesses, do poderio e das paixões humanas, a força de um ser todo misericordioso a executar silenciosa e pacientemente os conselhos da sua própria vontade. Livro Educação, página 173. Em meio ao surgir das nações, em meio às quedas das nações, nós podemos ver uma mão que está por trás, conduzindo todos os acontecimentos. Deus é soberano, Ele é soberano no universo. Nada escapa ao seu poder. Podemos entender nessa última visão de Daniel a verdadeira filosofia da história. Embora existam muitas batalhas, na realidade existe uma guerra só. A guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Na visão do capítulo 11, que é a maior visão que Daniel teve, Deus ergueu o véu da história e mostrou para Daniel algumas das realidades do mundo invisível. Deus mostrou nesta visão o conflito que existe entre as forças do bem e as forças do mal. A luta pelo domínio da mente humana. Não existe outra luta maior do que a luta pelo domínio da mente humana. Satanás, especificamente aqui no capítulo 10, está lutando pelo domínio da mente do rei Ciro, o rei persa, para que ele não liberte o povo de Israel, povo de Deus que estava preso em Babilônia, e para que ele não reconstrua Jerusalém e não reconstrua o templo de Jerusalém. Havia então uma guerra na mente do rei Ciro. E a visão do capítulo 10 mostra nitidamente este conflito invisível, que nós, seres humanos, não nos apercebemos, mas é real. Satanás também luta pelo domínio da sua mente, porque é na sua mente, é na nossa mente, que as decisões são feitas. É ali que nós tomamos a decisão pela vitória ou pelo fracasso, para servirmos a Deus ou para servirmos a Satanás.
A mente do rei Ciro estava sendo perturbada, estava sendo agitada por Satanás contra a restauração do santuário de Deus em Jerusalém e contra a restauração do povo de Deus. Satanás não queria que o povo de Deus saísse no final dos 70 anos de cativeiro em Babilônia. Satanás não queria que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Deus não impôs sua vontade ao rei da Pérsia. Ele argumentou, ele persuadiu e ele esperou. Isso leva tempo. Enquanto Daniel estava jejuando e orando, Deus contendia com as forças satânicas a fim de atender à oração de Daniel. Já percebeu que muitas vezes a oração não é atendida em um dia, em um mês? E muitas vezes nos perguntamos por que Deus está esperando tanto, demorando tanto para responder a minha oração. No caso de Daniel foram 3 semanas de demora. Mas foram 3 semanas em que Daniel esteve orando e jejuando. Aparentemente Daniel não estava sendo atendido. Aparentemente Daniel não tinha sua oração sendo elevada ao Deus Todo-Poderoso e responder à oração de Daniel. Aparentemente. Mas Deus estava trabalhando na mente de Ciro para responder à oração de Daniel. E como Deus deu o livre-arbítrio para ser humano, Deus respeita o livre-arbítrio, portanto Deus não impõe. Deus argumenta, Deus aconselha, Deus toca através do Espírito Santo a mente das pessoas, mas sempre respeitando o livre-arbítrio. A aflição e o perseverante jejum de Daniel, em seu propósito de promover a restauração do santuário terrestre. Lembre-se que enquanto Daniel estava em Babilônia, o santuário estava destruído, Jerusalém estava destruída. E Daniel estava orando para que isto fosse restaurado. O povo e o santuário deveriam ser restaurados. E a angústia de Daniel pelo seu povo deve refletir a angústia nossa pela restauração do povo de Deus no tempo do fim. Assim como Daniel orou e jejuou pela restauração do santuário e do povo de Deus, no final dos 70 anos, assim também nós, os santos do Altíssimo, no tempo do fim, somos chamados para orar e jejuar, para a restauração do santuário e para a restauração do povo de Deus. Por meio do jejum e das aflições da alma, o povo de Deus procurará acelerar o processo da purificação do santuário, ou seja, acelerar o processo do juízo celestial, que começou pelos mortos em 1844 e passará para o julgamento dos vivos, tão logo o decreto dominical seja aprovado. Nós, como povo de Deus, deveremos estar orando e jejuando para que este processo seja acelerado. Quase que todas as manhãs eu repito as mesmas palavras dizendo: Senhor Jesus, levante-se e abre logo o 6º selo, para que venham os sinais anunciados no 6º selo, e para que inicie o julgamento do teu povo, e o selamento do teu povo com o selo do Deus vivo. Nós temos que acelerar este processo, orar para que isto ocorra logo, por meio de jejuns e aflições da alma. O povo de Deus procurará acelerar o processo da purificação do santuário, mantendo uma atitude de constante oração e vigilância. Não orar só por nós, mas pela honra e pela glória do nosso Deus celestial. O povo de Deus percebe que Jesus sentirá as dores e as agonias do pecado, até que o seu santuário completamente seja purificado. No capítulo 10, verso 1, vamos começar a leitura do capítulo 10 e o verso 1. Aqui nós temos uma guerra. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 10, verso 1. E aqui lemos: no 3º ano de Ciro. Lembre-se que a guerra contra a Babilônia, em que Ciro e Dario, sobrinho e tio, saíram vitoriosos, a Medo-Pérsia saiu vitoriosa, foi o ano 538. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão.
Estão percebendo que é diferente da visão do capítulo 8, verso 14, onde Daniel não entendeu a visão? Nesta visão, é a última que Daniel recebeu, ele entendeu a visão. Mas trata-se de uma guerra prolongada. Por isso o capítulo 11 de Daniel é o maior capítulo do livro de Daniel. É o maior bloco profético. Porque na realidade, irmãos, a visão do capítulo 11 começa no capítulo 10, verso 1, e vai até o final do capítulo 12. É uma visão só. É a maior de todas, é a menos estudada. Pouco se fala sobre a visão do capítulo 11, do capítulo 10 e capítulo 12. Pouco se menciona. Por que será? Deus tem verdades preciosas a nos ensinar nesse último bloco profético de Daniel. O capítulo 10 é uma introdução ao bloco profético. Ciro foi pela primeira vez mencionado no livro de Daniel, no capítulo 1, verso 21. Pode observar no capítulo 1, verso 21, já logo no primeiro capítulo de Daniel, o nome de Ciro é mencionado. Capítulo 1, verso 21. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel foi exaltado acima de todos os outros no reino de Babilônia. Ele permaneceu também no reino da Medopérsia, até o tempo do rei Ciro. Daniel também menciona o nome de Ciro no capítulo 6, verso 28. Capítulo 6, verso 28. Aqui fala, e este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Portanto, antes de Daniel falar da visão, lá do capítulo 10, capítulo 11, mencionando Ciro, ele já tinha mencionado o nome de Ciro 2 vezes, capítulo 1, capítulo 6. O nome de Ciro foi mencionado nas profecias de Isaías também. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 44, verso 28. Isaías 44, verso 28, fala de uma profecia feita no tempo de Isaías. Vamos ler o verso 28. Isaías 44. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sei edificada, e ao templo, funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Queridos, aí está a profecia de Isaías. Ciro ficou chocado quando descobriu que uma profecia da Bíblia mencionou o nome dele 150 anos antes dele nascer. 150 anos antes de Ciro nascer, uma profecia foi feita falando dele como o pastor de Deus, aquele que fundaria e reedificaria Jerusalém e o templo. Queridos, quando Ciro assumiu o domínio do mundo através do Império Persa, o povo judeu veio até ele e trouxe a profecia, para que ele lesse a profecia, mostrando que Deus profetizara que surgiria um rei, cujo nome é Ciro, e ele seria usado por Deus para reconstruir Jerusalém e o templo. O coração de Ciro foi profundamente tocado pelo Espírito Santo, e ele decidiu cumprir a missão de Deus. Numa proclamação escrita por Ciro, ele fez conhecido o desejo dele de providenciar o retorno dos hebreus que estavam em Babilônia para Jerusalém e reconstruíssem Jerusalém. Você pode ver agora em Esdras capítulo 1, versos 1 a 3. Esdras capítulo 1, versos 1 até o verso 3. Aqui está a ordem de Ciro para que o povo de Deus que estava em Babilônia retornasse para Jerusalém e reconstruíssem o templo, cumprindo o desejo de Deus e cumprindo o desejo também de Ciro. Esdras capítulo 1, verso 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, este foi o ano 537. A batalha contra a Babilônia foi 538. O primeiro ano de Ciro completo, descontando o ano da ascensão de Ciro, o primeiro ano foi 537. Os reis da antiguidade tinham um ano da ascensão, e a partir do segundo ano, então começava a contar
como sendo o primeiro ano, porque quando eles assumiam, era chamado de ano da ascensão. Então, o primeiro ano de Ciro, aqui no Esdras capítulo 1, verso 1, é 537 a.C. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui você continua lendo a partir do verso 4, a ordem do rei Ciro. O verso 7 também fala assim: também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa dos seus deuses. Ciro tirou, o rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar. Sesbazar é Zorobabel, príncipe de Judá, e este é o número deles: 30 bacias de ouro. Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém e levou todos os utensílios de ouro para Babilônia. Agora Ciro está devolvendo tudo para reedificar o templo e devolvendo os utensílios também. Vejam o que ele devolveu: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, que é o Zorobabel, que reconstruiu o templo, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Quantas pessoas subiram de Babilônia para Jerusalém, irmãos? No capítulo 2, no verso 64, diz que naquela ocasião do decreto de Ciro, voltaram de Babilônia para Jerusalém 42.360 homens. Vejam aí no capítulo 2, verso 64. Toda esta congregação junta foi de 42.360 pessoas, voltaram de Babilônia para Jerusalém. Lembram-se da frase que existe no Apocalipse: sai dela, povo meu? Sai de Babilônia. Houve um tempo em que o povo de Deus, por apostasia, por pecarem contra Deus, lhes foi permitido serem cativos e levados como escravos para a Babilônia. Mas chegou um momento em que Deus queria que eles saíssem de Babilônia e voltassem para Jerusalém. Interessante é que nem todos quiseram voltar. Estavam muito bem em Babilônia. Não queriam voltar para Jerusalém. Os que voltaram foram estes 42.360. Muitos ficaram em Babilônia. Por isso que Deus, hoje, no tempo do fim, continua chamando o seu povo, que ainda está em Babilônia, dizendo: sai dela, povo meu. No Antigo Testamento houve um chamado para sair de Babilônia. No Novo Testamento, no Apocalipse, há outro chamado para sair de Babilônia, porque Deus tem o seu povo lá ainda. É ali que ainda está a maioria dos sinceros filhos de Deus que vão se salvar. A maioria ainda está ali. Portanto, Esdras capítulo 1 mostra o decreto do rei Ciro de 537, ordenando o retorno do povo para Jerusalém e a reconstrução do templo. Daniel presenciou o cumprimento da profecia de Isaías referente a Ciro e testemunhou o retorno dos seus irmãos para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, chamado aqui de Sesbazar. Queridos, provavelmente por causa da idade de Daniel, que tinha mais ou menos 90 anos nesse tempo, ele ficou em Babilônia. Ele não voltou para Jerusalém. Não mais do que um ano após o retorno do exílio, as más notícias chegaram aos ouvidos de Daniel lá em Babilônia. O povo que voltou de Babilônia para reconstruir Jerusalém e o templo estavam sendo perturbados por samaritanos que estavam tentando bloquear
a reedificação da cidade e a reedificação do templo. Próximo ali dos israelitas, que tinham tomado a tarefa de reconstruir o templo, habitavam os samaritanos, que eram uma raça mestiça. Era uma mistura de pagãos com restos daquelas 10 tribos que permaneceram ali em Samaria. Os samaritanos eram essa mistura de gente. Eles tinham alguma noção do Deus de Israel, mas eles eram idólatras. E eles tentavam atrapalhar a reconstrução. E a reconstrução foi parada. No tempo de Ciro ainda foi bloqueada. Por isso veio outro decreto pelo rei Dario. E depois veio um terceiro decreto pelo rei Artaxerxes. Porque sempre Satanás estava tentando bloquear a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo de Jerusalém. Satanás não queria que a profecia se cumprisse. Por isso foram necessários 3 decretos. Vocês podem encontrar esses 3 decretos aqui em Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6 e o verso 14. Esdras capítulo 6 e o verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estão percebendo? 3 reis fizeram 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém. O primeiro, Ciro, mas não completou a reconstrução. Satanás bloqueou. Depois Dario. O decreto de Ciro foi em 537, o decreto de Dario foi em 519 e o decreto de Artaxerxes foi em 457. Esse último de Artaxerxes é o ponto de partida para os 2.300 anos. Foi quando se completou a reconstrução de Jerusalém e do templo. E lembre-se, Artaxerxes, tudo indica que ele era filho da rainha Ester, com Assuero. Foi ele quem mais se empenhou em reconstruir a cidade e o templo, porque ele era o rei persa, mas tinha sangue judeu correndo nas suas veias. Amém, irmãos? Deus fez com que um rei com parentesco com Israel fosse colocado no trono da Pérsia para ajudar a reconstruir a cidade. Deus é soberano. Deus faz todas as coisas. Quando você pensa que Deus está com mãos amarradas, quando você pensa que Deus está sendo cerceado, bloqueado pelo mal, por Satanás, você está enganado. Deus é soberano. Ele tem o controle do mundo nas suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Incansáveis na sua oposição, os samaritanos continuaram trabalhando, debilitando as mãos do povo de Judá. Eles alugaram conselheiros para frustrarem os planos da reconstrução durante todos os dias do rei Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Mediante falsos relatórios, eles levantaram falsas suspeitas. Eles mentiam, dizendo coisas falsas para que o rei da Pérsia mandasse parar a reconstrução. Isso aconteceu 2 vezes. Por isso foram necessários 3 decretos. Satanás procurava influenciar as mais altas autoridades no reino da Pérsia para que não mostrasse favor ao povo de Deus. Porém, anjos de Deus estavam trabalhando no interesse do povo de Deus. Vamos ler agora Daniel capítulo 10, versos 2 e 3. Daniel capítulo 10 e os versos 2 e 3. Esse capítulo 10 de Daniel mostra exatamente como funciona, irmãos, esta guerra invisível entre o bem e o mal. E você poderá ter resposta para as muitas indagações que você tenha na sua mente. Porque nós oramos, às vezes, anos, décadas, pela conversão de alguém. Mas nós não estamos enxergando que existe uma guerra invisível. Satanás está atuando, lutando pelo domínio da mente daquelas pessoas pelas quais estamos orando. E Deus e Jesus está tentando dominar a mente deles, mas Satanás também está tentando dominar a mente deles. Satanás luta pelo domínio da mente.
E para o domínio da mente ele usa a televisão, ele usa a internet, ele usa as músicas, ele usa tudo o que ele pode, que são as avenidas que dão acesso à mente. Os olhos são avenidas que dão acesso à nossa mente. Os ouvidos são avenidas que dão acesso à nossa mente. A boca, não é? O paladar é uma avenida que dá acesso à nossa mente. Ele tenta dominar a mente humana usando os 5 sentidos. E Deus tenta dominar a nossa mente usando o 6º sentido, que é a fé. Deus trabalha mais através da fé e da razão. Queridos, quando Satanás domina a mente de alguém, não tem como Deus agir na mente daquela pessoa, porque Deus só se comunica com as pessoas através da mente. Quando a mente está dopada pelo álcool, pelo cigarro, pelas drogas, pelos remédios, pelas anfetaminas, pelos calmantes, pessoas que vivem dopadas. Você conversa com pessoas que estão aí dopadas de tanto remédio, elas não são elas, estão no ar, um olhar vago, estão com os olhos abertos, mas não estão ali. Ou seja, a mente está bloqueada e Deus não pode se comunicar com elas, porque a mente está tomada. Por isso Satanás trabalha tanto para levar as pessoas para a intemperança, para o desequilíbrio no comer e no beber, no dormir, porque ele quer enfraquecer a mente e dominar a mente das pessoas. Porque ele sabe que Deus se comunica através da mente. Lemos aqui no capítulo 10, versos 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Estão percebendo? 3 semanas de jejum. 3 semanas são 21 dias de jejum. Oração. Por quê? Será que Daniel tinha tantos problemas? Não, irmãos. Os problemas de Daniel eram o povo de Deus. Ele chorava pela restauração do povo de Deus e do santuário de Deus. Ele não estava orando pelas suas famílias. A Bíblia não fala da família de Daniel, dos filhos de Daniel. Não existem informações sobre isso. Provavelmente ele era eunuco, porque ele vivia na casa dos eunucos. Mas, queridos, Daniel estava orando pela restauração do povo de Deus e da cidade de Deus. Daniel percebeu a controvérsia que existia. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo desta poderosa luta entre as forças do bem e as forças do mal. Durante 3 semanas, Daniel nada comeu. O jejum de Daniel ocorreu no 1º mês, chamado mês de Nisan, que é o 1º mês do calendário judeu, durante o tempo da festa da Páscoa e dos pães asmos. Uma visão foi dada a Daniel no dia 24 de Nisan. Vejam aí a visão, Daniel capítulo 10, verso 4. E no dia 24 do 1º mês, eu estava a bordo do grande rio Idekel, que é o rio Tigre, a uns 56 quilômetros de Babilônia. Ele teve esta visão. E o que ele viu na visão? Vejam agora a partir do verso 5 em diante. Levantei os olhos, estão vendo aí? Levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Daniel capítulo 10, versos 5 a 9. Vejam, irmãos, no capítulo 6 de Daniel,
Deus enviou um anjo para livrar Daniel da cova dos leões, no capítulo 6. No capítulo 9, Deus enviou Gabriel, o mais poderoso anjo do céu, para explicar a visão das 70 semanas, que é o começo dos 2.300 anos para Daniel. Primeiro um anjo, depois o mais poderoso anjo, Gabriel. E agora no capítulo 10, Deus enviou o próprio arcanjo Miguel. O próprio Jesus desceu para libertar a mente de Ciro, que estava sendo dominada por Satanás, para que Ciro realmente cumprisse com o plano divino para a vida dele, para reedificar Jerusalém e libertar o povo de Deus. Portanto, quando comparamos a descrição de João no Apocalipse, capítulo 1, verso 13 a 16, quando lemos ali a descrição de Apocalipse 1, verso 13 a 16, quando João viu a Jesus, comparando com a descrição de Daniel, no capítulo 10, percebemos que tanto João como Daniel viram o mesmo ser, Jesus Cristo. O mesmo personagem, Jesus. Quando João recebeu a visão lá no Apocalipse, ele caiu aos pés de Jesus como morto. Mas Jesus o tocou e disse, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1, 17. O mesmo aconteceu com o profeta Daniel. Daniel disse, contudo ouvi a sua voz, a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí como o meu rosto em terra, profundamente adormecido. A descrição do vulto celeste que aparece em Daniel corresponde bem de perto à descrição dada lá no Apocalipse, feita por João, lá na ilha de Patmos. Um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, vestes compridas, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Apocalipse 1, verso 13 a 15. É bem correto, é bem razoável nós pensarmos que tanto João como Daniel viram Jesus, o mesmo ser. Em Daniel, capítulo 10, verso 5, ele disse, eu vi um certo homem. Em Apocalipse 1,13, João disse, eu vi um como filho do homem. Estão vendo as semelhanças? Agora estou mostrando o paralelo entre Daniel 10 e Apocalipse 1. Daniel 10, 5, ele fala, eu vi um certo homem. Apocalipse 1,13, João fala, eu vi um como filho do homem. No verso 5 do capítulo 10 de Daniel, ele fala, eu vi um homem vestido de linho. No capítulo 1,13 de Apocalipse, João fala, eu vi um filho do homem vestido até os pés. Ainda no verso 5 do capítulo 10 de Daniel, fala, estava cingido com ouro fino. E lá no capítulo 1 de Apocalipse, verso 13, diz, eu vi que ele tinha uma cinta de ouro. No capítulo 10, verso 6, Daniel fala, o rosto parecia um relâmpago, e olhos como tochas de fogo. E lá em Apocalipse 1,14 diz, os olhos dele eram como chama de fogo. Estão vendo o paralelo? No capítulo 10, verso 6, Daniel fala, os braços e pés como bronze. E lá em Apocalipse 1,15 diz, pés como latão reluzente. É a mesma coisa, não é, irmãos? Palavras diferentes falando da mesma coisa. E agora no capítulo 10, verso 6 de Daniel, diz que a voz era como voz de uma multidão. E lá em Apocalipse 1,15 fala, a voz como de muitas águas. Daniel e João viram o mesmo ser, Jesus, nosso Salvador. Jesus, Miguel, o grande príncipe. O anjo Gabriel apareceu para Daniel. Já tinha aparecido para Daniel no capítulo 9 para explicar a visão das 70 semanas. Não há dúvida de que João e Daniel tiveram uma visão gloriosa do Filho de Deus. Na visão dada a Daniel também existe a presença do anjo Gabriel, que foi enviado em resposta às orações de Daniel. No verso 10, Daniel é despertado pelo toque da mão de um anjo. Estão aí, capítulo 10, verso 10? Vamos ver aqui em Daniel, capítulo 10, e o verso 10. E eis que uma mão
me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Este foi o anjo Gabriel que o tocou. De igual modo, Isaías, no meio de uma visão, Isaías também sentiu a forte mão de Deus sobre ele. Ezequiel e João também tiveram a mesma experiência, sendo tocados pela mão. Como objeto do amor terno de Deus, Daniel nada tinha a temer. As preocupações dele também são as preocupações de Deus. É dito a Daniel que se levantasse e ouvisse as palavras que iam ser comunicadas a ele. O anjo disse: eis que eu te sou enviado. Essa palavra, eis que eu te sou enviado, tudo indica que era o anjo Gabriel enviado para falar com Daniel. Vamos ler agora Daniel, capítulo 10, versos 10 a 12. Capítulo 10, versos 10 a 12. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado. Lembra que Gabriel, quando apareceu lá no capítulo 9, disse: Daniel, tu és muito amado. Agora ele fala quase a mesma coisa aqui. Daniel, homem muito desejado. Está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia, Deus estava ouvindo a oração de Daniel. Mas já tinham se passado 3 semanas, e Daniel não tinha ouvido resposta nenhuma. A mente do rei Ciro estava sendo perturbada por Satanás para não restaurar o templo e o povo de Deus. Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino da Medo-Pérsia, para que não se mostrasse favor ao povo de Deus, anjos estavam trabalhando no interesse do povo de Deus. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo desta poderosa luta entre as forças do bem e as forças do mal. O príncipe do reino da Pérsia, mencionado aqui em Daniel, não é outro senão o próprio Satanás. Quando a Bíblia diz que o príncipe do rei da Pérsia se colocou diante de mim, capítulo 10, verso 13. Vejam aí. Vamos ler o verso 13, capítulo 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. 21 dias Gabriel estava lutando contra quem? Satanás. Uma guerra de 21 dias. E Gabriel não conseguiu afugentar Satanás. Quando vocês pensam na guerra entre o bem e o mal, como é que vocês pensam? Uma guerra real? Os anjos são reais. A guerra é real. Força é medida. Forças. Mas, queridos, veio Miguel em socorro. Há momentos em que Miguel tem que vir em socorro do seu povo. Algumas missões especiais, Satanás não manda demônios, vai ele próprio. Em algumas missões especiais, Jesus não manda anjo, vem ele mesmo, ele próprio, para enfrentar Satanás. E aqui diz então no verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, que é Satanás, se pôs defronte de mim, é o anjo Gabriel que está falando, 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, a melhor tradução não é um dos primeiros príncipes, existem várias traduções, a melhor tradução é o príncipe dos príncipes, ou o primeiro príncipe. Estas traduções são melhores do que esta. Eis que Miguel, o primeiro príncipe, ou o príncipe dos príncipes. Eu não gosto dessa tradução, a minha mesmo fala assim,
no verso 13, um dos primeiros príncipes. Essa não é uma tradução correta. Nós temos que escolher a tradução que esteja mais perto da verdade. Jesus Cristo não é um dos primeiros príncipes. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o primeiro príncipe. É ele que veio em socorro, não é? Jesus Cristo veio para ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi ganha. Satanás foi expulso e a mente de Ciro foi dominada pelo Espírito Santo e ele fez o decreto. E depois do decreto de Ciro veio um segundo decreto, e depois veio um terceiro decreto. E Jerusalém foi reconstruída, o templo foi reconstruído. Deus não conhece fracassos, irmãos. Existem aparentes fracassos, existem aparentes derrotas, mas Deus não conhece fracasso. Ele é soberano. Se você estiver com Ele, você não tem nada a temer. A oração pode até demorar a ser respondida, mas ela está sendo respondida, mesmo que você perceba nada acontecendo. Mesmo que você não veja nenhuma resposta, mas ela está sendo respondida se você está orando. Nenhuma oração se perde. Todas as orações são ouvidas por Deus. Nenhuma lágrima cai dos seus olhos sem ser notada. Nenhum murmúrio da sua boca. Nenhum clamor se perde. Deus vê todas as coisas. Tudo fica registrado. E no tempo certo, Deus tirará glória para o nome dEle em você. Você será usado para dar glória ao nome de Deus. A vitória foi ganha. As forças do inimigo foram contidas por todos os dias de Ciro e por todos os dias do seu filho Cambises, que reinou por cerca de 7 anos e meio. Isso está no livro Profetas e Reis, página 571, 572. Certo dia, um membro da igreja dirigiu-se ao seu pastor contando que Deus finalmente respondera a sua oração. Ele estava, porém, decepcionado com o fato de que ele orara fervorosamente sobre esse problema durante vários meses, aparentemente sem resultado nenhum. Então o membro da igreja perguntou: Deus não me ouviu durante todos esses meses enquanto eu lutei e orei? Em nossa compreensão tão finita, tão limitada, em nosso desconhecimento do futuro e em nossa má compreensão de muitos outros fatores, às vezes queremos dizer a Deus, o qual sabe todas as coisas, quando e como devem ser atendidas as nossas orações. Vivemos num mundo que requer gratificação imediata. Queremos que Deus responda agora, no exato momento. As pessoas dizem: o que eu quero agora mesmo. Quando oramos, queridos, sempre devemos nos lembrar da experiência de Daniel. Ele orou durante 3 semanas, sem qualquer sinal de que Deus estava operando ou respondendo. Deus, porém, o ouviu desde o primeiro dia em que começou a orar. E Deus começou a trabalhar desde o primeiro dia, enfrentando as forças do mal e obtendo vitória sobre elas. No capítulo 10, verso 13, nós lemos: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, o príncipe dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O aspecto surpreendente do relato é o tempo que Deus precisou para persuadir o rei Ciro a fazer o que ele devia fazer. Você pergunta: será que Deus, o ser todo-poderoso, que pode todas as coisas, não podia ter influenciado a mente de Ciro em um dia? Se Deus desrespeitasse o livre-arbítrio, ele não precisaria de nenhum dia. Bastaria segundos para forçar Ciro a fazer o decreto para a reconstrução de Jerusalém e libertação do povo. Mas Deus respeita as suas próprias leis. Deus deu o livre-arbítrio e Deus respeita o livre-arbítrio. Por isso, embora sendo todo-poderoso, soberano, ele trabalhou na mente de Ciro suavemente, persuadindo, convencendo, para que finalmente Ciro tomasse a decisão
livre e espontaneamente, Ciro tomou a decisão. Foi uma decisão de Ciro, influenciado pelo Espírito Santo, mas não forçado pelo Espírito Santo. Deus não força, Deus influencia. Assim é hoje. Quando você está orando para que alguém se liberte dos vícios, quando você está orando pelos jovens da igreja para que retornem, para que abandonem seus pecados, lembrem-se, Deus está influenciando a mente destes jovens. Deus está influenciando a mente daquela pessoa por quem você está orando. Mas isto Deus não pode fazer em uma hora ou em um dia. Ele tem que ter tempo para trabalhar. O Espírito Santo precisa de tempo para trabalhar. Quando você ora pela restauração de um casamento, quando você ora pela restauração de uma família, dá vontade de você tomar a decisão no lugar da pessoa e restaurar a família na mesma hora. Mas você tem que respeitar o livre-arbítrio que Deus deu a todos os seres humanos, e isso leva tempo. Mas o Espírito Santo está trabalhando continuamente, incessantemente, de uma maneira invisível. Assim como o fermento trabalha na massa, o Espírito Santo está trabalhando. E ao longo do tempo, a vitória será ganha. Em nome de Jesus. Se Deus fosse arbitrário em sua direção e desrespeitasse a liberdade de escolha do ser humano, ele agiria assim. Mas também ele seria aquilo que Satanás disse que ele era, arbitrário. E Deus está tentando provar exatamente o contrário, que ele não é arbitrário e que ele não força a vontade de ninguém. Os salvos que receberão o selo do Deus vivo e que serão arrebatados são pessoas que amaram a Deus de todo o coração, livre e espontaneamente, não porque foram forçados. A lei de Deus está sendo mostrada e provada na vida dos filhos de Deus como uma lei que não é pesada, não é fardo. Por isso que Jesus disse, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Para provar que Satanás está errado. A admirável revelação feita na Bíblia é a de que Deus concedeu à humanidade o livre-arbítrio. Ele nunca desrespeita. Com notável paciência ele suporta a nossa teimosia. O príncipe dos príncipes, ou o primeiro príncipe do céu, é Jesus, o arcanjo Miguel. No livro Primeiros Escritos, na página 164, fala de Miguel. Eu quero ler para vocês o que Ellen White escreveu, Primeiros Escritos, página 164. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo de Moisés, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o para o céu. Isso está lá em Judas, não é? Em Judas, abra sua Bíblia em Judas. O que Ellen White escreveu no livro Primeiros Escritos, página 164, é uma explicação daquilo que aconteceu aqui no livro de Judas. Antes de Apocalipse está o livro de Judas, exatamente no verso 9. Judas no verso 9, só tem um capítulo. Aqui diz em Judas: e o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Sempre que o nome de Jesus aparece como arcanjo Miguel, é porque ele está em guerra. Quando o nome do Filho de Deus aparece como Jesus, é porque ele está ali como Salvador. Quando o nome de Jesus aparece como Emanuel, é porque está dando ênfase na sua encarnação, porque ele se tornou um de nós. Mas quando fala de Miguel, está mostrando o nome guerreiro de Jesus. O nome guerreiro. E ele sempre foi vitorioso. Por isso, quando fala lá em Apocalipse 12, verso 7, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, seus anjos. O Filho de Deus tem um nome de guerra, e é Miguel. Por isso, quando fala lá em Daniel capítulo 12, e Miguel, o grande príncipe, se levanta pelo seu povo, e haverá um tempo de angústia, mas ele livrará o seu povo, todo aquele que está no livro da vida. Queridos, sempre é este nome guerreiro, de vitória. Ele nunca perdeu nenhuma batalha. A palavra arcanjo significa chefe dos anjos, ou comandante dos anjos.
E isso é exatamente o que Jesus é, o comandante das hostes celestiais, como está revelado em Apocalipse 12, verso 7, onde diz: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava com os seus anjos. No livro Patriarcas e Profetas, é mencionado que Satanás ambicionou ocupar o lugar do Filho de Deus no céu. Satanás não estava ambicionando a posição do Deus Pai, e sim a posição do Deus Filho. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele. Deus o Pai convocou os exércitos celestiais perante ele, para que em sua presença apresentasse a verdadeira posição do seu Filho. Eu estou lendo agora Patriarcas e Profetas. Quando o Pai apresentou diante do exército celestial a posição do seu Filho, os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. Ciúme de quem? Do pai ou do filho? Do filho, da posição que o pai dera ao filho, de chefe dos anjos, posição que Satanás queria para ele. Voltou a Satanás o desejo de supremacia, e uma vez mais condescendeu com a inveja de Cristo. Patriarcas e Profetas, página 16 e 17. Se bem que Lúcifer fosse o mais poderoso anjo, o mais exaltado no céu, ele não era o chefe dos anjos. Ele não tinha o título de arcanjo. Jesus foi escolhido pelo Pai para ser o comandante das hostes celestiais. Essa foi uma decisão de Deus Pai, que Lúcifer nunca aceitou. A pergunta de Lúcifer era: por que ele e não eu? Por que ele, que não é anjo, foi constituído o chefe dos anjos? Quando eu sou o mais poderoso anjo, eu seria a pessoa ideal. Contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele, sendo um em poder e autoridade com o Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. Por que, perguntava este poderoso anjo, deveria ter Cristo a primazia? Por que é ele mais honrado do que Lúcifer? Patriarcas e Profetas, página 17. Arcanjo, queridos, só existe um, Jesus Cristo. E o seu nome guerreiro é Miguel, o grande príncipe. Outro título dado para Jesus é Estrela da Manhã. Isso está em Apocalipse 22, verso 16. Ali em Apocalipse 22, 16, Jesus disse: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Mas lá em Isaías capítulo 14, verso 12, Lúcifer pega para si o título de estrela da manhã. Interessante que Lúcifer sempre quer pegar para ele os títulos que são de Jesus. Arcanjo, estrela da manhã. Por isso em Isaías 14, 12, é evidente a ambição satânica quando Jesus falou para ele: como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva? Só que este que estava falando com Lúcifer era a verdadeira estrela da manhã, Jesus. E ele disse para Lúcifer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Jesus, a verdadeira estrela da manhã, é quem está perguntando para Satanás e expondo as ambições de Satanás em usurpar-lhe a posição e o título outorgados pelo próprio Deus Pai. O príncipe do reino da Pérsia é uma referência a Satanás que fazia oposição ao anjo Gabriel. A Pérsia tem um príncipe, verso 13. No verso 20 diz que a Grécia também tem um príncipe e o povo de Deus também tem um príncipe. O povo de Deus tem um príncipe, é Jesus. Gabriel diz para Daniel, e ninguém há, capítulo 10, verso 21. Leia lá, capítulo 10, verso 21, que Gabriel disse para Daniel: e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles. Aqueles quem? O príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. A não ser Miguel, vosso príncipe. Ninguém está me ajudando a não ser Miguel, grande príncipe. Somente quando Miguel veio para ajudar Gabriel é que este ficou livre para vir a Daniel e fazer
Daniel entender o que havia de suceder ao povo de Deus no tempo do fim. O cuidado de Deus para com seu povo em todas as épocas é o fio duradouro que deve guiar o estudante através da massa de pormenores históricos dados no capítulo 11. Acontecimentos históricos podem servir de pontos de referência, mas a questão realmente significativa é a sorte do povo de Deus em meio do tumulto político que agita o mundo. A importância desse capítulo 10 e capítulo 11, para entendermos o que se passa nos bastidores da história, se expressa nessas palavras. Neste capítulo, está no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 860, diz assim: neste capítulo, como talvez em nenhum outro lugar nas Escrituras, o véu que separa o céu e a terra é removido e a luta entre os poderes da luz e das trevas é revelada. Que luta é essa? Pelo controle da mente humana. Satanás não quer o seu pé, ou só a sua mão. Satanás quer primeiro a mente. Por que ele criou drogas como o álcool? Isso não é coisa nova, isso é coisa muito antiga, o álcool. Já após o dilúvio, né? Após o dilúvio, já fermentou o vinho. Desde o princípio, Satanás está tentando criar substâncias que dominem a mente, que dopem a mente humana, porque ele quer dominar a mente. Miguel constitui especificamente o nome guerreiro e vitorioso de Jesus. Jesus é a pedra no capítulo 2 de Daniel. Jesus é o Filho do Homem no capítulo 7 de Daniel. Jesus é o príncipe do exército no capítulo 8 de Daniel. Jesus é o Messias que é morto no capítulo 9 de Daniel. Jesus é Miguel que contende com Satanás no capítulo 10 de Daniel. E finalmente ele é Miguel, o grande príncipe que se levanta pelo seu povo no capítulo 12 de Daniel, verso 1. Jesus tem pelejado com Satanás desde o princípio. Ele é Jeová, Yahvé. Ele é o Eterno, descrito como o anjo do Senhor. Essa é outra expressão que a Bíblia usa para Jesus, o anjo do Senhor. Êxodo capítulo 3, verso 2. Quando fala da sarça ardente, fala que a sarça ardente estava ali, a presença do anjo do Senhor, mas é o próprio Jeová. Mais tarde ele descreveu a si mesmo como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3,14, o anjo do Senhor de Êxodo 3,2 é descrito em Êxodo 3,14 como eu sou o que sou. É o mesmo ser. Foi ele quem escreveu os 10 mandamentos e entregou para Moisés. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o grande eu sou. E diante dos israelitas e fariseus, Jesus falou em João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes da batalha de Jericó, Josué viu alguém diante dele, que se achava em pé diante dele um homem, vestido como um soldado, cheio de armaduras. Esse homem era Cristo, o comandante do exército do Senhor. Então lhe foi ordenado o seguinte: descalça, Josué, as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué, capítulo 5, verso 13 a 15. Para Josué, Jesus apareceu como um guerreiro, com toda a armadura. Na segunda vinda de Jesus, irmãos, a voz do arcanjo Miguel chamará os mortos das sepulturas para a vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Por que aparece ali o arcanjo Miguel chamando os mortos da sepultura? Porque ele vem para guerrear. Satanás pretende ter poder sobre os que estão mortos, e Jesus Cristo vem para libertar o seu povo e levar para o céu. Por isso diz, a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sob a voz, ouvindo a voz do arcanjo. A voz do arcanjo é a voz de Cristo Jesus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Dia a dia prossegue o conflito, irmãos, entre o bem e o mal.
Você e eu estamos fazendo parte deste conflito. Por que os que têm tido muitas oportunidades e vantagens não compreendem a intensidade desta obra? Como um povo, não compreendemos como devíamos o grande conflito que prossegue entre as instrumentalidades invisíveis. O mundo vive como se Satanás não existisse e como se os anjos de Deus não existissem. As pessoas trabalham, vivem como se tudo que é real é um mundo material que eles podem apalpar e ver. Mas o verdadeiro mundo real é o invisível. Tudo que você vê vai passar, mas o que você não vê permanece. O mundo invisível é o verdadeiro mundo. Precisamos aprender a aceitar a perspectiva de Deus, reconhecendo que o conflito abrange muitas outras coisas. Forças celestiais sempre se acham em atividade nos edifícios dos governos da terra, procurando realizar as coisas para o bem do povo de Deus. Deus trabalha através dos governos. Deus tem pessoas lá dentro. Isto leva tempo, porque Deus respeita até mesmo a vontade dos homens ímpios. Jesus diariamente contende com Satanás pelo controle da nossa mente. Satanás assume o domínio de todas as mentes que não estão decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Isso está no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 13. Satanás assume o domínio da mente daqueles que não estão decididamente ao lado de Jesus. Estão percebendo como é sério? Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana. E Satanás aprendeu a conhecer bem a mente humana. Por sua sutil atuação, nestes últimos dias, Satanás está vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando-a dos seus pensamentos. Satanás tem a mente de um mestre, porque a mente de Satanás foi dada por Deus, mas ela está prostituída com todas as suas nobres faculdades para se opor aos conselhos do Altíssimo. Não é seguro discutir com Satanás ou com anjos maus. Satanás não deve ser motivo para discussão, para conversa. Nossa mente, devemos entregá-la ao controle de Deus, de forma consciente, audível e diária. Diariamente, de forma audível e consciente, eu devo falar, em nome de Jesus, usando da liberdade que o Senhor meu Deus me deu, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás e coloco a minha vontade nas mãos do meu Pai Celestial. Apodera-te da minha vontade, Senhor, santifica e comunica a minha mente de Jesus. Escreve na minha testa, santidade ao Senhor. Nossa mente, deveremos entregá-la ao controle de Deus, senão ela estará sob o controle das trevas. Bem nos fará indagar, onde estamos hoje? Sob a bandeira de Jesus ou sob a bandeira negra dos poderes das trevas? Quem tem o domínio da nossa mente? Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 18, páginas 24 até a página 26. Queridos, este capítulo 10 é somente a introdução do capítulo 11, onde o anjo Gabriel prossegue com a visão da prolongada guerra, que vai ser a última grande guerra. No capítulo 11, que nós vamos estudar nos próximos estudos, vamos ver a vitória do povo de Deus no tempo do fim. E finalmente Miguel se levantando para nos libertar. Amém? Glória a Deus. Que Deus tenha o domínio da nossa mente. Que Deus transmita a mente de Jesus para você. E que nos dê da sua santidade. E que Jesus volte logo nos buscar. Amém, irmãos? Amém.